Boa noite. Comissão representativa. Vereador Luiz Miguel Chais apresenta a moção de apoio à permanência da Comercial Zafari em Passo Fundo. Vamos respeitar as instâncias superiores, que é o Poder Judiciário, mas nós queremos sim que a Comercial Zafari retome as negociações com o Executivo ou outra empresa para que aquela grande área não fique ociosa. E nas reprises de 2017, o Jornal da Câmara traz as reportagens que marcaram o mês de abril. A primeira delas é sobre a aprovação do Marco Regulatório do Transporte. O documento aprovado no fim do ano passado e sancionado em janeiro traz regras para o serviço de ônibus, licitação e bilhetagem eletrônica. Reveja ainda dois grandes expedientes. O vereador Renato Tchecker foi um dos oradores. O projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos foi destaque no tempo regimental. Já o comunista Rudimar dos Santos prestou uma homenagem à Associação de Reservistas. Mais do que justo fazer uma homenagem aos nossos reservistas, ao nosso exército brasileiro, que hoje já não temos mais o exército em Passo Fundo, que seria muito importante. A comissão representativa que atua na Câmara de Vereadores durante o período de recesso realizou ontem uma nova reunião. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Koenemann. Durante o encontro, os parlamentares analisaram 141 documentos, entre projetos de lei, requerimentos, indicações e pedidos de providências ao Executivo. Na oportunidade, o vereador Luiz Miguel Chais comunicou a decisão de apresentar uma moção de apoio à permanência da Comercial Zafari em Passo Fundo. Para isso, o parlamentar já iniciou a coleta de assinaturas. A ideia é de que o município retome a negociação envolvendo a área da Manitowoc. Primeiro, que todos nós conhecemos a Comercial Zafari, uma empresa de 60 anos de Passo Fundo, genuinamente de familiares aqui de Passo Fundo, que geram muitos empregos, que geram emprego e renda para o nosso município, e a gente finalizou o ano, infelizmente, com este imbróglio, onde foi anunciado através do senhor prefeito municipal e do senhor secretário de Desenvolvimento do município, Cadu, de que a empresa estaria num estado muito avançado de negociação com o município para a área da então Manitowoc. Com isso, culminou com a ação pública que o colega vereador Patrick move legitimamente, né, e está sob júdice. Vamos respeitar as instâncias superiores, que é o Poder Judiciário, mas nós queremos sim que a Comercial Zafari retome as negociações com o Executivo ou outra empresa para que aquela grande área não fique ociosa e o Legislativo amanhã depois não seja culpado, que foi a culpa do Legislativo que a Comercial Zafari estaria saindo de Passo Fundo. Então esse é o intuito principal. Estou muito feliz com a assinatura da maioria dos colegas vereadores. Acredito que todos irão assinar e iremos protocolar, e assim que abrirmos o período ordinário, que vai ser 15 de fevereiro, acreditamos que iremos votar e entregar à população de Passo Fundo o anseio e a vontade do Legislativo de Passo Fundo. Em abril de 2017, o Parlamento Municipal analisou o projeto de lei complementar que fez alterações ao Marco Regulatório do Transporte Público. Na época, todas as emendas apresentadas ao documento foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. Desde 2013, o município trabalha na construção de uma lei que organize o sistema de transporte público. O documento aprovado no fim do ano passado e sancionado em janeiro traz regras para o serviço de ônibus, licitação e bilhetagem eletrônica. Agora, em regime de urgência, os vereadores aprovaram algumas alterações ao texto do Executivo. O líder do governo esclareceu quais pontos foram modificados. Pequenas mudanças que visam não haver o possível questionamento judicial de uma licitação no futuro. Então, por exemplo, vamos dizer, nós tínhamos no marco regulatório a previsão de linhas na cidade de Passo Fundo. A mudança sugerida pela empresa que está formatando o edital é que nós possamos trabalhar em formas de bacias do transporte público, ou seja, que exista a possibilidade de dividir as cidades em quadrantes que serão
disputados na licitação. E também a possibilidade de nós formarmos, se não um consórcio que acompanhe a evolução do transporte coletivo, uma câmara temática de compensação que faça a gestão do público com as empresas privadas e com a empresa pública que vai explorar o transporte coletivo. O texto original foi aprovado por unanimidade, mas houve divergência na votação de propostas que foram acrescentadas ao projeto durante a tramitação. Com isso, 5 emendas e 2 subemendas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. O pedetista Márcio Patucci comentou a decisão. Na verdade, a gente tentou aprovar uma emenda que prevê a instalação de câmeras de monitoramento pelo prazo de até 5 anos. Essa emenda ela teve 7 votos favoráveis, não foi o número mínimo suficiente. Assim como nós também apresentamos uma emenda que prevê que a próxima empresa terá que aplicar recursos e efetuar campanhas de educação no trânsito, e também uma emenda que prevê a instalação de aplicativos em celulares com a disponibilidade do itinerário, rotas de ônibus, até mesmo com a movimentação, né, de determinada linha, a determinado ponto, determinada parada, que isso facilita muito a vida do usuário. Claro que agora, com a rejeição das emendas pelo colegiado de vereadores, nós estaremos indicando ao senhor prefeito, através de um procedimento da casa, para que ele consiga, então, adotar no próximo edital de licitação. Claro que essa indicação que iremos fazer não tem força de lei, vai muito mais depender da boa vontade do senhor prefeito. As sugestões do vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá também foram derrubadas na ordem do dia. De cunho social, as propostas estabelecem um rodízio entre as empresas para a realização de cortejos fúnebres e passeios. A maioria das pessoas carentes vem nos gabinetes pedir, me arruma um ônibus. Se não tem gente suficiente para o ônibus, que arruma uma van, que vão lá, vamos. As crianças também que precisam ir num CTG, tempo de 7 de setembro, que precisa levar as crianças para cá. Não custa ter um ônibus para levar nos dias, do dia 20 de setembro até o dia 7, que tem que... E os idosos também, de vez em quando, precisam fazer aqueles bailinhos. Não custa pegar um ônibus, uma van. Então, eu fiz essas emendas pensando na população de Passo Fundo, não é para mim. O líder da oposição, o vereador Luiz Miguel, disse que vai articular junto ao Executivo a inclusão da emenda que determina que a venda de passagens seja feita pela Codepas. Primeiro que nós gostaríamos que a Codepas, a empresa pública, ao invés de 20%, que tivesse 30%. Que seria para valorizar, né, o bem público, essa empresa que é uma empresa pública. Em segundo lugar, nós queremos que ela detenha a concessão. O porquê? É importante que a empresa pública tenha um raio-x dos usuários, dos passageiros diários, né? Até para quando houver o aumento de tarifa, o Executivo estar por dentro da situação. O vereador Saul Spinelli foi o relator do projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parlamentar, as ideias levantadas pelos colegas são importantes e podem ser regulamentadas pelo Poder Executivo nas próximas etapas do processo. Nós estamos esperando a passagem integrada há mais de 20 anos em Passo Fundo. Isto é realidade em Curitiba há décadas, em municípios do país inteiro há décadas. Nós não podemos discutir uma licitação e prever a passagem integrada que colabora com o empresário, porque quem paga a principal conta do transporte público é o empresário, que desconta 6% do trabalhador e o restante ele assume. E daquele trabalhador que acaba pagando a passagem integral por não ter vínculo de trabalho. Então, a segunda passagem faz com que uma pessoa saia do Záquia e vá trabalhar no Boqueirão, sai do Boqueirão, vai trabalhar no bairro São José utilizando a passagem integrada. Deixar isso para 3 anos depois da licitação, para mim é uma irresponsabilidade, entendeu? E jogar para frente um benefício que a população espera. Esses são temas importantes para nós discutir no edital e não na lei do marco regulatório. Eu acho que a Câmara deu um passo importante, o município dá um passo importante e eu parabenizo o município por avançar nessa questão da licitação. Mas a nossa posição é de que quanto mais empresas nós tivermos, 3 ou 4 empresas além da Codepas, quem ganha é o trabalhador, quem ganha é o
passageiro, quem ganha é o empresário, quem ganha é Passo Fundo. A licitação do transporte coletivo, iniciada no ano passado, segue suspensa. Em dezembro, uma liminar concedida após uma ação impetrada pela Coleurb paralisou o processo. A atual prestadora do serviço questionava o edital e o resultado da concorrência, que declarou vencedor uma empresa de Santa Cruz do Sul. E no segundo bloco, nas reprises do ano passado, um resumo dos grandes expedientes de Renato Tchequer e Rudimar dos Santos. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Estamos de volta com uma notícia importante para a área da segurança pública. O Estado vai receber mais de 18 milhões de reais para a reestruturação de presídios. Desses, 6 milhões serão destinados ao Presídio Regional de Passo Fundo. A reforma prevê a construção do segundo piso da penitenciária, com ampliação de 40 celas. Além disso, a verba também deve ser investida em segurança e saneamento básico, incluindo uma tela de proteção sobre a estrutura, que deve evitar a entrada de materiais ilícitos. Os recursos serão repassados no decorrer do ano pelo Ministério da Justiça. Agora a gente segue lembrando fatos que marcaram o trabalho legislativo em 2017. Em seu grande expediente de abril, o vereador Renato Tchequer destacou as primeiras ações do segundo mandato. Neste período, o Tchequinho já protocolou mais de 60 pedidos de providências, 12 indicações e 5 projetos de lei. Além disso, uma das principais matérias de autoria do socialista foi aprovada no início deste mandato. O projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos foi destaque no tempo regimental. Depois de 2 anos de debates, como eu digo, foi feito audiências públicas, né, os órgãos competentes, todo ao nosso favor, né, então assim, foi crescendo e evoluindo, né, e conseguimos aprovar agora, no começo do nosso mandato aqui, e as pessoas que sofrem, que têm sequelas ao longo dos anos, por causa do que a bebida leva, a verdadeira bagunça, baderna, garrafas quebradas nesses espaços públicos. As pessoas hoje estão contando nos dedos os dias, como foi aprovado, mas temos ainda 180 dias para a lei entrar a vigor. Então, falta um pouquinho mais de 100 dias agora, já passou quase 80 dias. E então, de uma vez por todas, acho que nós vamos ter essa ferramenta para a nossa gloriosa Brigada Militar fazer o seu trabalho, fazer a atuação. Que eu sempre digo, a Prefeitura tem a competência dela, o nosso agente de trânsito tem a força, mas é limitado. Mas a Brigada Militar, eu acredito 100% na nossa Brigada Militar, que vai fazer essas abordagens, fazer essa fiscalização, então, e atuar os fora da lei, como eu venho dizendo, né? A partir do momento que tu protocola e aprova um projeto desse, só de existir a lei, o sujeito já sabe, já fica sabendo que se ele estiver ali ingerindo bebida alcoólica, ele está sendo um fora da lei, né? Com certeza, então, esse projeto aí vai mudar para melhor
a tranquilidade da nossa população de Passo Fundo. A parceria com o Conselho Tutelar é essencial para que a lei seja cumprida. Para os conselheiros, a regulamentação vai coibir o consumo de álcool pelos menores de idade e facilitar o trabalho de fiscalização. O Conselho Tutelar hoje ele vem recebendo bastante demanda referente ao uso de bebida alcoólica por adolescentes, né? Principalmente ali com a volta da Gari, né? Também aconteceu muita demanda referente a isso. O Conselho Tutelar é acionado e nesse momento a gente acaba o quê? Acionando também a Brigada Militar para que a Brigada Militar se desloque ao teu local, verificar, né, se realmente são adolescentes ou se são adultos, né, que estão ingerindo a bebida alcoólica. Nesse momento, a Brigada Militar, se for adolescente, realmente nos informa e o Conselho Tutelar se desloca nesse sentido para aplicar uma medida protetiva ao adolescente, ligando para os responsáveis legais, né, da criança ou do adolescente, e nesse momento a gente notifica esses pais, porque a criança ou o adolescente, ele é a vítima, né? E nesse momento a Brigada Militar, ele coloca, né, a questão de para quem vende a bebida alcoólica, que é o crime, né, que acontece, e nós, como conselheiro, realmente a gente aplica a medida protetiva em relação à criança e ao adolescente. Já o vereador Rudimar dos Santos aproveitou o mesmo espaço de honra para prestar uma homenagem à Associação dos Reservistas de Passo Fundo. Atividades cívicas, culturais e beneficentes são algumas das principais ações do grupo. O presidente da associação explicou o funcionamento e convidou a comunidade para conhecer e participar. A associação visa congratular, fazer o encontro das diversas classes de idades e que passaram pelo quartel do 20 e ainda o reservista que ele prestou serviço militar e ele se encontra na cidade durante o seu... Tem gente que ainda estão prestando serviço militar em Francisco Beltrão, hoje a unidade se encontra lá, mas os que não já fizeram parte, cumpriram o serviço, são moradores hoje aqui, estão na sociedade civil, eles estão convidados a participar conosco dessa associação. E a associação, ela visa resgatar o quê? O que falta hoje na sociedade, o civismo, o patriotismo. Nas próprias escolas não encontramos mais. Então nós, através da associação, resolvemos difundir estas ideias de patriotismo, de civismo. Pouco você vê hoje uma bandeira do Brasil hasteada. Então essa é a nossa meta, essa é a nossa briga. Pinho recebeu do parlamentar um diploma de honra ao mérito. Ele agradeceu o reconhecimento e comentou que homenagens como essa valorizam a história de toda a entidade. Fiquei muito agradecido porque pouca gente reconhece em Passo Fundo, principalmente, porque hoje não temos guarnição do Exército aqui, então pouca gente reconhece o serviço militar. Então nós nos sentimos muito honrados de fazer parte dessa homenagem hoje aqui na Câmara de Vereadores. Para nós foi um motivo de muita alegria. O parlamentar, que já foi um reservista, também falou dos motivos que o levaram a escolher a associação para receber a homenagem. Em 93 a gente serviu, o Sargento Pinho era meu sargento lá, mais do que justo fazer uma homenagem aos nossos reservistas, ao nosso Exército brasileiro, que hoje já não temos mais o Exército em Passo Fundo, que seria muito importante. Eu acho que para a nossa cidade, o Exército aqui, para Passo Fundo teria que, hoje estaria no lucro com o Exército aqui, porque a renda aumentaria, era mais pessoas servindo aqui em Passo Fundo, a região nossa aqui, o pessoal servia todo aqui no Exército, no 16º Esquadrão de Cavalaria, que era aqui de Passo Fundo. Mas, bom, veio uma ordem lá de cima que era para o Exército ir embora, foi para Beltrão, que aqui nós tínhamos uma unidade perdida, era um esquadrão perdido aqui na nossa cidade, e o que restou para nós foram nossos reservistas, nossos amigos, nossos companheiros, que nós temos aí se encontrando, em ano se encontramos, fizemos
churrasco, uma confraternização entre amigos e de todos os anos que serviram no Exército. E mais essa homenagem mais do que justa aos que serviram, aos reservistas que fizeram por merecer hoje fazer uma homenagem como vereador nessa casa. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.